pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, tá bom? Então, devido à pandemia, nós ainda não podemos retornar com as aulas presenciais, então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos através de videoaulas, tá certo? E eu espero que vocês em casa assistam as videoaulas, façam as leituras dos capítulos e desenvolvam as atividades que vão ser indicadas, tá certo? Se nós estivéssemos em sala, nós iríamos iniciar o capítulo 4, que é a origem da vida, que se encontra na página 58, tá bom? Então, para falar da origem da vida, não tem como falar dela sem falar do surgimento do planeta Terra, que ocorreu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E até o momento a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, né? Então essa teoria ela diz que todo o planeta Terra, assim como tudo que existe no universo, surgiu a partir de uma grande explosão, né? Então, após essa grande explosão, uma grande massa incandescente que se formou, né? Foi resfriando aos poucos através de inúmeras tempestades. E esse resfriamento fez com que se formasse a crosta terrestre, tá certo? Então, a água dessas tempestades que iam ocorrendo constantemente foram se acumulando em depressões na crosta terrestre e formando os oceanos e mares primitivos. E além das tempestades intensas, né, tiveram também diversas atividades vulcânicas e chuvas de meteoros que liberaram gases na atmosfera. Gases como o dióxido de carbono, CO2, o vapor de água, que é o H2O, o nitrogênio, que é o N2, o metano, que é o CH4, a amônia, que é o NH3, o monóxido de carbono, que é o CO, o hidrogênio, que é o H2, e posteriormente o oxigênio. A origem da vida, ela é uma inquietação que acompanha a humanidade há muitos séculos. O uso de métodos científicos e o surgimento de novas tecnologias, né, como o microscópio, permitiram o surgimento de diversas hipóteses, as quais nós vamos conhecer agora e vocês poderão acompanhar, tá certo, no livro de vocês a partir da página 59. A primeira teoria é a teoria da abiogênese, né? Essa teoria, ela defendia que a vida, ela era gerada espontaneamente, né? Ou seja, acreditava-se que havia um princípio ativo na atmosfera que gerava a vida. Ou seja, um animal como o rato, a barata, a cobra, o rã, ela poderia surgir a partir de um amontoado de lixo, da lama, de uma meia suja que fosse jogado em um canto escuro, né? Ou seja, a vida surgiria do nada, espontaneamente, né? Porém, por volta de 1860, dois cientistas, o Francisco Redi, também conhecido como Francesco Redi, e Louis Pasteur, começaram a questionar essa teoria e mostrar que ela estava errada. Mas para eles poderem mostrar que ela estava errada, eles necessitavam desenvolver experimentos, tá certo? Para poder comprovar a sua teoria. E o que foi que o Francesco Redi fez? Em seu experimento, ele pegou 2 frascos de vidro e colocou em cada um pedaço de carne, sendo que um frasco ele deixou aberto e no outro frasco ele tampou com uma gaze, empatando assim a entrada de qualquer inseto ou animal. E o frasco que estava aberto, né, ocorreu a livre entrada de diversos insetos, como moscas, entre outros. Então, ele observou com o passar do tempo que o frasco que estava aberto começou a apresentar o surgimento de larvas
enquanto que no frasco que estava fechado não aparecia nada. Então ele chegou à seguinte conclusão, que as larvas eram resultado dos ovos que eram depositados pela mosca dentro daquele frasco. Então, no primeiro experimento, a teoria da abiogênese já tinha sido derrubada pelo Redi, tá certo? O Pasteur, ele fez o seguinte experimento, que vocês podem comprovar na página 60 do livro de vocês, tá certo? Ele despejou em um recipiente um caldo nutritivo, aqueceu o vidro, entortou o gargalo, tá certo? E logo em seguida ele aqueceu a mistura até esterilizá-la. Ao fim, ele quebrou o gargalo e observou que não existia nenhuma forma de vida no caldo nutritivo, enquanto que no gargalo quebrado, que estava em contato com o ar atmosférico, havia surgido pequenos micro-organismos. Então, a partir daí, surgia uma nova teoria, que era a teoria da biogênese, que diz que a vida só surge a partir de outra vida já pré-existente. Ou seja, um ser só pode surgir se já tiver um outro ser existente. E não como a geração, aliás, a teoria da biogênese dizia que essa geração de vida era espontânea, tá certo? Então, nós temos aí as duas primeiras teorias, abiogênese e biogênese. Porém, os estudos acerca da origem da vida não param por aí, né? E outras teorias surgiram, como vocês vão poder observar na página 61 do livro de vocês, tá certo? Nós temos o criacionismo e o neocriacionismo. E o que dizem essas teorias? O criacionismo diz que os seres vivos não evoluem de uma espécie para outra, né? Pois são fruto de uma ação milagrosa. Então, tal teoria atacava as ideias defendidas pelo cientista evolucionista Charles Darwin, que dizia que os seres surgiam no ambiente a partir da evolução de espécies, né? Então, a teoria criacionista, ela defende a ideia de que existe um ser superior que criou todos os seres existentes. E a teoria neocriacionista, né? Essa teoria ela veio para reforçar, para dar força à teoria do criacionismo, que defende que um ser superior pode ser responsável pelas formas de vida que existem na Terra, tá certo? Mas com tantos questionamentos contra a teoria da biogênese, surge o seguinte questionamento: e como teria surgido o primeiro ser vivo na Terra? Para explicar, né, isso, surgiram mais duas outras teorias que vocês vão poder observar na página 62, tá certo? Do livro de vocês, que fala sobre os primeiros organismos vivos. Então, quais foram as duas teorias criadas para explicar como surgiram os primeiros seres vivos? A primeira teoria é a panspermia, né? Essa teoria ela explica que no início de tudo, né? No início do surgimento dos planetas, diversos meteoros caíram constantemente no planeta e nesses meteoros existiam formas de vidas como micro-organismos, denominados de arqueias, tá certo? Que eram seres vivos unicelulares, semelhantes a bactérias. A segunda teoria é a evolução química, também chamada de hipótese de Oparin, que foi desenvolvida pelo cientista Alexander Oparin, tá certo? Então, ele sugeriu que a vida teria surgido dentro do próprio planeta Terra,
através das condições climáticas atmosféricas da crosta terrestre, pois há bilhões de anos a Terra ela possuía altas temperaturas, elevada quantidade de radiação ultravioleta, intensas tempestades, tá certo? Composição atmosférica à base de diversos tipos de gases, como já foi falado, e de vapor de água. Sendo assim, a água da chuva teria levado essas moléculas para os mares primitivos, né? De onde surgiram os coacervados, que eram pequenos seres vivos formados de moléculas mais complexas, porém ainda não eram seres vivos, tá certo? Então, em 1953, um cientista, Stanley Miller, né, ele criou um aparelho que vocês vão poder observar na página 63 do livro de vocês, para tentar simular as condições da Terra primitiva. Após esse experimento, ele constatou substâncias orgânicas simples, que ele denominou de aminoácidos, que são substâncias orgânicas fundamentais para a existência da vida, tá certo? Então, essas informações, né, são informações contidas no capítulo 4. Então, agora é com você aí em casa, tá certo? É da responsabilidade de vocês lerem o capítulo 4, que está na página 58 até a página 63. E em seguida, desenvolver a atividade, tá certo? Fique com Deus e até a próxima aula.